Olá, olá para você que está aqui para mais um episódio do podcast Dev Pro. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para você que quer conquistar a sua primeira vaga, que é como entrar no mercado de programação utilizando sites de vagas. Teremos um convidado aqui super especial, mas antes disso, boa noite, meu querido Moacir, que vai fazer também a apresentação do nosso convidado. Boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que está aí do outro lado deste aparelho. Não sei onde você está ouvindo, se você está ouvindo, se você está vendo, né? Aí se você estiver ouvindo no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, se você estiver nos vendo no YouTube, sinta-se saudado aí em qualquer período do dia que você esteja. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dev Pro, e hoje a gente vai falar sobre como entrar no mercado de tecnologia utilizando sites de vagas, né? A gente está com um convidado muito especial aqui, nosso amigo de longa data, tanto o meu quanto do Renzo, né? Ele tem mais de 5 anos de experiência profissional como programador Python. Ele foi fundador do PyJobs, que se transformou em Recruta Dev, e agora é Plu, e você me corrija aí se eu errei na pronúncia. Ele é um grande membro da comunidade Python. Como eu já disse, ele é um grande amigo nosso de longa data. É o famoso Vinícius Mezel. Fala, eu ia chamar você de Jimmy. Pode chamar de né? Jimmy, não tem crise não. Tem crise não. Fala, Jimmy. E aí, cara, beleza? Tudo certo. Show de bola, cara. Jimmy, vamos lá, cara. A gente se conhece há um tempo, né? Mas eu não sei. Eu sei mais ou menos a sua história, mas eu não sei exatamente o que aconteceu aí na sua vida para você ir parar nos Estados Unidos e trabalhar nessa startup nova. Você fundou a startup, eu não entendi direito. Conta pra gente como que foi a sua trajetória aí como programador, como pythonista, e como que você foi parar aonde você tá hoje. Massa. Só um adendo que eu acho engraçado o Moa chamar a gente de grande amigo, porque eu e o Hengs, a gente é tudo pequenininho, né? Então, não tem nem como falar que a gente é grande. E eu sou grande, né? Eu tenho... Talvez se juntar nós dois, aí dá o tamanho do Moacir, né? Pra quem não nos conhece pessoalmente, eu tenho 1,91 de altura. O Renzo tem quanto? 1,62. 1,62 e você, Jimmy? 1,68. 1,68. Caramba, Renzo, você é mais baixo que eu, velho. Pois é, né, cara? Mas o Jimmy tem esse apelido, inclusive, porque é a cara do Jimmy neutro, né? A cara de menino, né? Tá aí já com... Tá aí agora já ficando mais velho, barbado, mas ainda tem uma cara de meninão. Então, estão aí feitas já pra vocês acreditarem que somos amigos aí de longa data, né? Quando começa assim com o bullying, já sabe que já tem um tempo, né, de conhecimento. Boa tarde, gente. Desculpa o atraso e obrigado aí pela oportunidade. Imagina, fica à vontade, Júlio, tá? Eu sou o César, esse aqui é o Armando. A gente vai estar dando uma olhadinha aqui no seu currículo, pode ser? E aí, Jimmy, conta a sua história. Essa história de empreendedor aí, né? Eu conheço, acho que eu conheço um pouquinho mais que o Moa, que a gente já trocou algumas ideias, mas essa é a história mais de empreendedor e barra programador também, porque você começou fazendo tudo, né Jimmy? Eu acho que o grande ponto quando a gente começa, a gente faz tudo o que a gente pode, né? Pra poder fazer as coisas rodarem, né? Acho que você também viveu isso aí no Python Pro, o Moa na Codevance, então a gente sai fazendo tudo que precisa. Mas vamos lá, 2017, estava com 17 anos, estava acabado de entrar na faculdade, e eu estava começando a frequentar a comunidade Python. Eu conheci o Regis nessa época, eu conheci o Bruno Rocha, um salve aí para eles, e eles sempre falavam, não, pô, tem vaga aqui na empresa que eu trabalho, tem vaga aqui, tem vaga lá, aí você nunca... Era sempre um pesadelo para achar essas vagas de Python, e todo mundo sempre queria trabalhar com Python, mas nunca achava, né? E aí vinha aquelas páginas do... como é que era? Dolinho Bug Developer. Buguinho Developer? É esse mesmo. Que virou bug. Então... Manda aí, Jimmy. Pode continuar aí. A gente tinha essas páginas aí do Buguinho, tinha várias dessas zoeiras, né? Que, pô, cadê... Você tem um caso? Porque talvez tenha gente aí que tá escutando que não sabe o caso do Buguinho, né? Que sempre sacaneava que não tinha vaga em Python. Era isso, né? Alguma coisa. Você vai morrer de fome programando em Python. Quase como isso, né? Eu vou mandar uma imagem pra vocês colocarem na thumbnail aí do episódio, se vocês quiserem. Mas era sempre assim, era sempre uma zoeira.
pô, cadê vaga de Python? Cadê vaga de Python? Eu falei, beleza, vamos tentar juntar a galera. E ao invés de eu começar pelo modo MVP, indie hacker, que a gente já conhece hoje em dia, eu falei, não, deixa eu aprender Django e deixa eu subir aqui a plataforma. Nisso eu estava de estagiário na Cognitivo, que é uma empresa de AI aí bem legal. Nisso eu comecei a trabalhar com os caras e eles me ajudaram bastante no PyJobs em si, no projeto. Antes na verdade era PyFreelance, inclusive eu tinha... Era até o Henrique Bastos virou assim pra mim, Jimmy, muda esse nome, cara, tá uma merda esse nome. Então, sempre teve esse lado da comunidade, a gente trocou o nome, e aí o site ficou meio que parado até 2019, comecinho de 2019. Então, de 2017 para 2019 a gente foi meio parado, a gente lançou algumas versões, mas nada muito sério. Nisso eu tinha entrado em banco de investimento, porque eu achei que eu ia me transformar no Lobo de Wall Street. Só que, obviamente, não me transformei no Lobo de Wall Street. E aí eu saí do Banco Safra, que é onde eu estava, entrei no Banco Itaú, também já tinha visto que o mercado financeiro não era coisa que eu gostava. E acabei recebendo aí uma proposta de uma gestora para ajudar eles a contratar a parte de tecnologia deles toda. E nisso aí a gente montou a RecrutaDev de verdade. Então a RecrutaDev começou lá em 2020, janeiro de 2020, e aí chegou o famoso Covid-19, né? E meio que secou, né? Porque evento não existia mais. Como é que você vende evangelismo tecnológico para a empresa, sendo que você não tem mais evento, sendo que você não tem mais presença em tudo, e a gente não tem uma previsão de quando vai voltar, né? Todo mundo achava, não, vai voltar em julho. Até hoje a gente está aí nesse julho esperado. Então, nisso a gente começou a pivotar. Eu chamei o meu sócio hoje, que é o Rodolfo. Ele estava me ajudando com marketing. Isso, até um salve aí pro Rodolfinho. Esse cara aí ajudou a gente muito a transformar basicamente a plataforma do que ela é hoje. Então a gente saiu de uma plataforma que era só vaga e divulgação de comunidade mesmo para uma coisa muito mais séria, muito mais profissional, estruturando o processo, e todas aquelas coisas que você também já implementou no DevPro. Então, se você pegar aí o começo da sua empresa, com certeza está lá, metendo a mão no código, xingando você mesmo pro código que você esqueceu de comentar no passado, esse tipo de coisa. E aí o Rodolfo também me ajudou a me xingar desses códigos que eu tinha esquecido de comentar. Então, assim, ele me ajudou bastante. A gente começou a ganhar bastante tração e em novembro a gente conheceu a Exponential Ventures, que são os nossos investidores. E em maio do ano passado a gente acabou fechando uma rodada de investimento deles. Então, basicamente, eles adquiriram uma parcela aí da RecrutaDev, do PyJobs e FrontJobs, e a gente fez um acordo de troca de ações. Então, as ações que eram dessas empresas viraram ações da Plu, e nós três somos sócios, eu, o Rodolfo e o Adriano, que ele é um brasileiro também, só que mora lá nos Estados Unidos há algum tempo. E aí, nisso, a gente falou, não, vamos para lá para passar um tempo nos Estados Unidos para a gente poder realmente construir junto essa plataforma. E foi aí que eu fui para lá e virei esse mini fuzileiro naval aí que vocês viram no Instagram. Só contextualizando, é que o menino tava aparecendo só com fuzil, rapaz. Fuzil, pistola, atirando lá nos Estados Unidos. Falei, quem colocou a arma na mão desse menino aí? 22 anos agora, pelas contas que eu fiz, é isso? 22? Olha aí, 22 anos. Falei, quem botou uma arma na mão desse moleque aí? Né? E só vendo lá, tirando onda com os gringos nos Estados Unidos. Mas então a razão foi essa, por conta da Plu que você foi pra lá pra enfim, já que é uma marca agora internacional, você foi para lá porque tá baseada lá a empresa agora, não é isso? Sim. A empresa é incorporada nos Estados Unidos e aí a gente está realmente fazendo todo o esforço para manter tudo por lá. Porque a grande questão é o seguinte, a gente sabe que as pessoas elas querem migrar para uma carreira internacional, mesmo até no começo, num estágio internacional, para poder aprender a falar inglês, para poder ter essa oportunidade. E se a gente fazer tudo isso aqui no Brasil, a gente consegue. Só que a gente não consegue ser tão efetivo e ter tanta eficiência no processo quanto a gente está lá fora, do lado de Microsoft, IBM, Google, tudo na mesma cidade que a gente estava. Fora sem contar com a várzea, que é empreender aqui nesse país, né? Fica um pouco mais protegido, com um pouco mais de segurança legal, né? Lá fora. Então acredito que também deva ter essas razões aí também, ou não? Tem. A razão de incorporar lá fora em Delaware era justamente isso. Maravilha. Então, é o lugar favorito. Se incorporar em Delaware? É.
Menos imposto, né? É um dos. E menos Delaware, burocracia também, né? Delaware é um dos lugares que tem menos imposto. Delaware, Wyoming e Texas. Texas tem algumas vantagens para a empresa que é setor financeiro. Então, no fim do dia ele não abandonou tanta ideia de virar o lobo de Wall Street aí, né? Então, incorporando lá em Delaware... Né? Judeu, O né? lobo de Wall Street não, né? O lobo de Wall Street não mais, mas virar aí o Mark Zuckerberg talvez. Olha aí, maravilha. Isso aí, cuidado, você vai estar depondo lá no Senado americano daqui a pouco. Tô de boa, viu? É isso aí, cara. Show de bola, Jimmy. Cara, esse fundo, como que vocês conheceram eles? Como que foi esse approach? Tipo, teve programação no meio? Foi a programação que te levou pra isso? Ou foi o pessoal que você conheceu através da programação? Como que foi isso? Qual que é o papel da programação nesse networking todo aí? Você vai achar que é uma piada muito de mau gosto, na verdade, porque eles estavam procurando um programador Python e a gente ofereceu que a gente encontrava esses candidatos. A gente acabou encontrando, inclusive alguns aí que estão na comunidade do DevPro. A gente acabou contratando para eles. E foi basicamente assim, a gente falou, pô, legal, você tem esse fundo, como é que funciona? E acabamos se engraçando, mas assim, se não fosse a programação, se não fosse a computação, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje da minha vida. Eu ia estar perdido numa USP da vida, num ITA da vida, alguma coisa assim, fazendo trabalhando um doutorado. Onde que ele trabalhava? Lá no Butantan. No Butantan, eu ia falar de botânica. Trabalhando no negócio do Butantan lá, né? Fazendo umas vacinas, sei lá, ia estar fazendo alguma coisa muito louca, cara. É legal, a história do Jimmy é muito doida, porque a gente já conversou muito, em muito evento, e o Jimmy é teimoso pra caramba, não ouve o que o titio Renzo falava, o titio Moa falava, mas ele tem uma característica que é foda, que ele vai dando as caras e vai fazendo as coisas e vai, puta, tá certo, tá errado, mas vai pra frente, continua pra frente. Eu admiro isso, eu acho isso muito bom. E o exemplo do Jimmy é muito bom porque ele chegou na comunidade Python sem saber programar, né? Então tem muita gente que olha e fala assim, pô, não, eu chego lá na comunidade, eu vejo, sei lá, o Du que programa pra caramba, eu vejo o Henrique que programa pra caramba, eu vejo, sei lá, o Renê, a galera que participa, o Bruno Rocha, o Luciano Ramalho, eu vejo essa galera da comunidade Python, né? Tô citando alguns nomes aqui, tem centenas de outras ótimas pessoas lá, né? E o cara meio que se assusta um pouco, ele fala assim, puta, mas eu não posso colaborar de alguma forma, porque eu não sei programar, eu não sei Python direito ainda e tal. E o Jimmy, ele ajudava a organizar os grupais, né? Ele, o Eric Deck, ele ajudava a organizar os grupais e, cara, o Regis também organizou muito o grupai. Eu não conheci o Renzo num grupai, eu conheci o Jimmy num grupai, eu acho. O Renzo eu conheci na Python Sudeste, que é uma iniciativa da comunidade também. Então, assim, esse ecossistema, ele é muito rico. E o Jimmy chegou e falou assim, cara, eu vi uma oportunidade aqui, deixa eu usar a programação para resolver um problema. E isso é muito do que a gente vende aqui, né, Renzo? Do que a gente vende como ideia, né? É essa ideia que a gente prega aqui. Cara, resolve um problema. Quando você tem um problema real para resolver, que gere valor para a sociedade ou para si próprio, né? Não precisa ser necessariamente... O do Jimmy era um filão de mercado. Aí você não precisa necessariamente ser um empreendedor, mas você tendo um problema real para resolver, isso ajuda você a ir desenrolando, a ir conseguindo aprender. Foi mais ou menos essa trajetória, Jimmy? Cara, foi, porque assim, eu tinha começado... Eu tenho um problema que eu não consigo fazer as coisas sem utilidade. Então, eu tenho muita dificuldade de entender a arte, de entender a música por si só. Isso eu tô até tentando resolver. E eu tomo esporro praticamente toda semana de alguém por causa disso. Mas, assim, é muito estranho você virar e falar, pô, eu programo porque eu gosto de programar. Não, eu programo porque eu preciso resolver um problema e eu gosto de programar também. Mas
Se eu pudesse, eu ia estar lá, sei lá, dando rolê com meus amigos. Eu prefiro dar rolê com meus amigos. Eu sou assim também. Então, a gente tem esse problema muito sério e eu acho que é uma oportunidade, porque a gente acaba se focando e não na especificação de como o C99 foi desenvolvido lá em 1900 e bolinha. Então a gente acaba sendo bem pragmático. E acho que você tendo um senso do que está rolando na tua vida de dor, você consegue saber o que você pode agregar de valor, né? Porque uma coisa que é latente, que a gente sabe de dor, feedback em processo seletivo, é um lixo. Vocês sabem disso, que é um lixo. E na Plu a gente está tentando resolver essas dores através de automatização desses processos. Então a RH, na teoria, não deveria sair da plataforma nem para entrevistar o candidato, nem para dar o feedback para o candidato. Mesma coisa para badge de código, para a gente certificar o candidato. A gente sabe que isso é um problema. Pô, como é que você avalia que um candidato é bom para sua empresa? Hoje em dia é um termômetro assim, muito... como é que fala? É muito... É muito você taca tudo pra cima, vê quem caiu dentro do ciclo, os papéis que caiu dentro do ciclo e contrata esses que caíram dentro do ciclo. É meio que isso. E aproveitando aí, né, o gancho que você tá falando de currículo, de primeira vaga, cara, o que é mais importante na hora de conquistar uma vaga? Principalmente aí, de repente, a primeira. Você que tem atuado aí do lado das empresas para contratação, o que você observa no perfil de quem é contratado? Eu acho que tem dois perfis um pouquinho diferentes. O estagiário, o cara lá que tá na graduação ainda, ou tá um ano depois da graduação, mas que mudou para a área de computação, basicamente a vontade de aprender tecnologia e a vontade de meter a cara a tapa. Cara a tapa em tecnologia, assim, é obrigatório. Se você fica muito no background, você acaba não conseguindo crescer e evoluir suas skills. E foi um ponto, tanto que o Renzo e o Moa e o Henrique Bastos me deram bastante toque na vida. Falei assim, bicho, mete a tua cara a tapa, velho. Vai fazer tuas coisas, vai ver o que rola, ver o que acontece. Obviamente, eu não segui várias coisas que eles me falaram que eu deveria ter seguido e iria ter evitado uma porrada de merda. Mas vambora, né? Tipo teste. Teste é uma parada que, porra, eu aprendi tarde. Mas hoje em dia eu sou um puta de um chato com teste. Eu nunca esqueço uma vez que eu não lembro qual que era o contexto que o Jimmy falou, acho que em público, num grupo de Telegram, coisa assim. Não, eu não faço teste mesmo, e dane-se. Teste automatizado. Aí o Renzo falou, nossa, nem fala que você estudou na Python Pro. Porque eu não ensino isso, não. Eu ensino teste, né? Mas é questão de maturidade isso, né? A gente... eu imagino que você tenha entendido a importância do teste automatizado sentindo a dor de não ter um teste automatizado. Sabe quando que eu comecei a sentir essa dor? Quando eu vi o site downtime, não sabia onde que era o bug, precisava resolver e estava perdendo dinheiro de cliente. Exato. Essa é a questão, né? Você... Não é fazer por fazer, não é uma burocracia, né? É uma... É como se fosse um resguardo, né? Como se fosse um seguro. O teste é um seguro, né? Porque assim, pica vai ter, né? Pica a gente sempre vai ter. Agora, a grande questão é como que a gente se resguarda nos níveis de pica. Então, só voltando até. O estagiário, eu acho que, tipo, se o cara souber e ter humildade para aprender, o cara consegue desenrolar e consegue entrar aí numa vaga de trainee ou de estágio tranquilamente. O júnior, ele só precisa saber, tipo... Eu acho que tem algumas coisas que o júnior seria legal saber, tipo, o SQL basicão, um selectzinho, assim, bem tosco mesmo. Um pouquinho da linguagem de programação que ele for trabalhar, que a empresa pede, mas assim, também, cara, linguagem de programação, se você sabe o básico de programação, você vai entender como escrever a sintaxe. Ninguém pede lá, ô Jimmy, você é júnior aí, cara, escreve aí um código enclosure aqui do zero, nível avançado. Esquece, bicho. Eu me demito na hora. Então você vê que, Renzo, É pouca coisa, né? Porque é o que a gente fala bastante, né? Quando a gente bate bastante uma área, uma linguagem, um framework, né? SQL aqui, né, é o que a gente fala. Se souber mexer pelo menos, que seja via ORM, né? Saber aquele básico, o pessoal pensa que vai precisar saber ciência de foguete. Por quê? Porque se a pessoa está indo para a primeira vaga dela, a empresa sabe que não vai conseguir ter experiência dali. Então isso que o Jimmy falou de a empresa procurar
né, nos termos que o Jimmy colocou, né? Dar a cara a tapa. Ou, como eu gosto também de falar, enxergar o sangue no olho, a vontade de aprender, cara, você vai aprendendo tecnologia. A tecnologia você aprende com o tempo. Não adianta você ficar lá 1 ano estudando no livro, não. Você tem que parar um tempo, você vai colocar a mão na massa, e quando você colocar a mão na massa, você vai ganhando o repertório, né? E é esse repertório que vai te fazer consolidar, né, uma carreira na área. E quando a gente pega esse contexto nosso agora, em que os devs estão cada vez menos disponíveis, né? E aí, inclusive, o Jimmy ajudando com essa falta de mão de obra aqui no Brasil agora, né? Porque ele está contratando para ir para o exterior. As empresas têm que tomar uma decisão. E aí, não tem gente com experiência que é o... e as empresas pedem experiência. Tá bom, mas não encontra hoje em dia. Então, se não encontra, o que elas precisam fazer? Contratar alguém que não tem experiência. E se você vai contratar alguém que não tem experiência, como é que você vai escolher? Na minha opinião, com quem você vê potencial de aprendizado. Faz sentido, Jimmy? Exato. Não, faz total sentido. E é engraçado também, você pega... A gente tem essa galera de tecnologia que o cara senta no livro e pensa que ele vai aprender só olhando o livro, lendo o livro e acabou. Você vai aprender a cozinhar só lendo o livro de cozinhar? Não, Exatamente. não vai. Bicho, eu nessa viagem aí... Aqui no Brasil a gente tem um costume meio treta de conseguir ter um prato feito ali baratinho por 20 contos, você vai, compra, come rapidão e tá feito, né? Lá nos Estados Unidos é um pouco mais caro e ainda é um pouco assim, mais chato, você tem que dirigir mais, então você acaba ficando com preguiça. Então eu acabei aprendendo a cozinhar e tomando vergonha na cara, né? E bicho, eu cheguei lá sabendo fazer miojo, ovo frito e é isso. E você só vai saber se o arroz queimou se você provar teu arroz, cara, e se você ver que tá queimado. Não tem jeito. Aí agora você sabe esquentar leite também. Agora você esquentar leite e fazer o arroz não queimar tanto. Baby steps, Mas baby steps, tá vendo? Baby steps. Baby steps, exatamente. Eu tô implementando o TDD até. Como que é o TDD na cozinha? Vai provando. Isso aí. Brincadeiras à parte, a analogia é muito boa, né? Você não vai aprender a cozinhar além do livro de cozinha. E detalhe, né? Digo mais, você pode aprender a cozinhar cozinhando para você, né? Você consegue testar, experimentar, mas você só vai aprender a cozinhar de verdade quando você tem que cozinhar para os outros. Quando você tem que cozinhar para 4 pessoas, 5 pessoas, vai dar um jantar, vai fazer um almoço na sua casa e tal. E você vai aprender a cozinhar melhor ainda a partir do momento que você precisa começar a cozinhar todo santo dia. Porque aí você vai cozinhar todo dia e você vai pegar prática, né? Outra analogia muito boa é você não vai ficar forte vendo no YouTube como que faz musculação. Você vai ter que ir lá na musculação, na academia e fazer musculação todo santo dia. Quanto mais você treinar, mais você vai aprender a fazer, mais você vai se fortalecer e pegar mais peso, né? Mas a questão programação é uma profissão de prática, então você precisa praticar. E nada melhor que praticar sendo pago para isso. Porque o cara que tá querendo, como o Renzo estava falando, o cara que ele tá querendo ser contratado, a empresa tá querendo contratar, perdão, ela tá numa sinuca de bico hoje em dia. O Jimmy tá montando um site que leva a galera pra gringa. Você entra no LinkedIn, é mensagem em inglês todo santo dia. Meu LinkedIn tá completamente desatualizado, eu recebo mensagem. O Rafinha recebia 1 por semana. Não, 5 por semana. Uma por semana minha. Olha aí, ó. Exato. Aí você pega a Baires Dev, 1 por mês pra mim, pelo menos. Deve ser pra cada um aqui. Aquela... TopTal? Puta, eu não vou lembrar o nome agora. TopTal. Você tem várias empresas que estão... O gringo, o dinheiro do gringo vale 5 vezes mais que o nosso, você entendeu? Então, tipo assim, enquanto um salário de 10 mil reais aqui, que é um puta salário, lá fora pro gringo é 2 mil dólares, você entendeu? Sendo que o gringo ganha em dólar e gasta em dólar, então 2 mil reais pra ele, obviamente que não é exatamente assim, né, mas
simplificando a equação, $2.000 pra ele é como se fosse R$2.000 pra gente, vivendo aqui, você entendeu? Tem coisa mais barata, mas é mais ou menos isso. Então imagina você podendo contratar um programador, e o programador lá ele vai custar $6.000, $7.000, $8.000. Aí você fala assim, porra, eu tenho um programador aqui eu tenho um programador americano que custa 8. Eu tenho um cara bom lá no Brasil, com mais experiência, com mais habilidade, custando $5.000, $6.000. Você entendeu? Aí o cara vira e fala, porra, 6 pau é 30, $6.000 é R$30.000, porra. E aí a empresa perde pra esse cara. Não tem como ganhar desse cara, não tem como ganhar desse gringo. E aí o que o cara faz? O que a empresa precisa fazer? Ela precisa começar a treinar a galera. É o que o Renzo tá fazendo lá na Boozer, por exemplo. E aí você vira e fala assim, cara, vou demonstrar sangue no olho, vou aprender o básico, uma linguagem e um framework, vou aprender um pouquinho de SQL básico, foi o que o Jimmy falou ali, o framework abstrai muita coisa para isso também, e vou ganhar para poder aprender, vou ganhar para ensinar, foi o que o Jimmy falou. A empresa, ela não vai te cobrar que você entregue e tenha um desempenho exemplar no seu primeiro mês. A empresa vai olhar se você quer, se você tem sangue no olho para aprender, se você tem resiliência, se você tem capacidade de aprendizado, se você não faz corpo mole. É isso que a empresa vai olhar, entendeu? E isso qualquer ser humano médio consegue fazer, você entendeu? Enfim. O que você acha, Jimmy? O Jimmy já falou sobre isso, você, Renzo. Eu tô falando, como sempre, mais que todo mundo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. São as razões aí que eu concordo, né? Mas o que eu tô curioso também de saber do Jimmy, aproveitando essa saída aí pra fora, porque você tá falando de a pessoa trabalhar pro exterior. Então, a maioria dessas vagas, elas estão sendo... Você tá levando as pessoas pro presencial no exterior ou elas estão trabalhando remoto, né, de maneira remota aqui no Brasil? Por enquanto, a gente se especializou em vagas remotas para brasileiro e América Latina. Então, a gente sabe que tem alguns países como Chile, Colômbia e Argentina que tem bastante dev bom, nível Brasil, assim, pau a pau, e que a gente consegue exportar esse talento, o cara ganhando salário de $3.000 e vivendo na Argentina com isso aí, sei lá quantos milhões de pesos argentinos isso dá. Agora ele deve ser dono da $3.000 na Argentina, agora deve ser o dono da cidade. Buenos Aires. Quase isso. E aí uma pergunta também, esse trabalho remoto, então, pro exterior, ele também é uma realidade para quem tá começando? Para quem tá... Porque muita gente, né? Muita gente tem aquele sonho, nossa, eu quero trabalhar para fora, eu quero ganhar isso em dólar, que o Moacir tava falando, eu quero fazer meus R$30.000. Como que isso virou uma realidade para alguém que tá iniciando aí na carreira? Isso é interessante. A gente tá com, hoje em dia, no nosso time de tech, sou eu e mais 2 júniors. Continuo metendo uma massa. De vez em quando, se o site cair, pode me cutucar lá, que foi provavelmente merda minha. Então, é o TDD que falhou. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante em treinar o potencial da galera. É um pouco difícil, porque você não tá no tete a tete do dia a dia lá pra... cara, não, é desse jeito. Aí você pega, você desenha. Você pega a mão do cara, você fala, cara, faz assim, desse jeito, porque desse jeito já foi provado, tá aqui os artigos. Mas você acaba tendo isso porque você tem todas as ferramentas de comunicação hoje em dia para poder fazer isso. E eu lembro que quando eu comecei, há 5 anos atrás, eu trabalhava com o Felipe Cruz. Acho que o Renzo conhece ele. Sim, conheço. Então, eu trabalhei com o Felipe Cruz, com o Stalinho. O Berim, acho que... Não, o Berim não tava. Era o Felipe Cruz e o Stalinho. E eu era o único estagiário da área de desenvolvimento e eu ficava em São Paulo e eles ficavam no Rio. Então eu trabalhava remoto, basicamente, para eles. E a gente trocava ideia, a gente ia muito trabalho remoto. Então acho que é só uma questão mesmo de você conseguir se fechar no ambiente e se focar. Tem ambiente que você não vai conseguir trabalhar remoto. Se você tem a sua família com 5 filhos aqui do teu lado, você não tem um quarto apropriado para isso, infelizmente, a realidade de muita gente que está aqui no Brasil, às vezes não vai funcionar tão bem para você em questão de desempenho. Mas você ganhando e trabalhando para fora é muito capaz que você consiga mudar a sua vida e ajudar a tua família a sair do ponto que você está, no ponto A, até ir para um ponto B, que é
sei lá, você com os seus savings aí, pra você poder se aposentar e ficar tranquilo. Mas o pessoal lá na gringa, ou até mesmo aqui no Brasil, tá contratando gente remota ou iniciante remoto? Cara, tá contratando qualquer coisa, cara. Até Sério? customer service. Remoto, todo mundo remoto. Tudo remoto. Eu sinto que o movimento para o remoto no digital é muito forte. A Python Pro, por exemplo, nem passa pela nossa cabeça ter uma sede física. Imagino que a Plu também, né? Não tem sede física. Vocês devem estar num cowork, alguma coisa assim. Então, a gente pensa em ter uma salinha no cowork, e hoje em dia a gente não tem nada. Eu tenho um escritório que eu roubei do meu pai, que eu uso o escritório aqui em Santana. O meu sócio, ele usa o apartamento dele. E o Adriano, ele fica lá de Austin, que a gente tem uma salinha no WeWork de lá. E é basicamente isso. Eu enxergo que a tecnologia, né, de novo, né, as empresas de tecnologia, elas não estão em condições de fazer muitas exigências. O programador vira e fala assim, olha, o cara vira e fala, ó, você é programador, você tem que vir trabalhar aqui na Vila Olímpia, para quem mora em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, a Vila Olímpia tipo assim, ela é perto de muitos lugares, mas você demora 1 hora para chegar na Vila Olímpia de qualquer lugar, no mínimo 1 hora, né? De qualquer lugar de São Paulo que você tiver. Se você estiver a 5 km da Vila Olímpia, você vai demorar 1 hora. Se você tiver, que nem eu que tô na Zona Norte, a Vila Olímpia na Zona Sul, 1 hora. Se você tá, sei lá, em Guarulhos, é 2 horas. Então Não, se você tá na Vila surreal. Olímpia, você vai demorar 1 hora. Vai demorar 1 hora, exatamente. Então, o cara vira e fala assim, não, você vai vir pra cá, pra Vila Olímpia, pra ganhar, sei lá, 10 mil reais. O cara que já tá com uma experiência e tal. Aí, o cara vira e fala assim, não, mas peraí, eu posso trabalhar do meu quarto ganhando 5 mil dólares, 4 mil dólares, que é 20 mil reais, você entendeu? Então, as empresas, a Boozer, como é que tá a Boozer, Renzo? Tá remoto ou tá Boozer presencial? tá remoto. No início, o Tony, que é o CTO, ele queria todo mundo presencial, mas, cara, com a pandemia, né, a realidade se impôs e falou, não interessa o que vocês querem, tem que ser remoto por questões sanitárias, né? E agora você tem aí retorno de Ômicron, não tem jeito. Então, começou remoto durante a pandemia, se contratou agora bastante gente remoto, tem gente da própria Python Pro, o William Fosqueira, que entrou, lá do Mato Grosso. Então, assim, agora não tem mais retorno. Eu enxergo como não tem mais retorno. E os locais que estão falando, olha, vocês vão ter que voltar para trabalhar aqui na empresa agora, tá? Tá passando a pandemia, vocês vão voltar. Tem lugar que o time inteiro tá falando, beleza, se for para voltar, eu não vou. Por quê? Porque lei da oferta e da demanda, né? Se você pode escolher melhores condições e você tem um recurso escasso, que nesse caso é o conhecimento sobre programação, você pode fazer isso. Mas uma outra coisa que eu tô curioso, né? Que eu tinha até colocado aqui essa pergunta, que é importante, é o seguinte, Jim, para você me confirmar ou desmentir também, porque você tá com um maior conhecimento do outro lado, que é o seguinte. A turma iniciante me fala muito, mas eu mando bastante currículo e não recebo resposta, né? E aí eu até digo para eles, eu tenho aqui as minhas considerações sobre isso, mas você acha que isso é uma realidade? Que a turma manda o currículo e ou não tem uma resposta ou tem uma negativa muito rápido para quem não tem experiência na área, né? Para quem lembra que aqui geralmente está escutando, você que está aqui do outro lado, normalmente tem pouca experiência, normalmente não tem experiência na área, ainda não trabalhou para conquistar a primeira vaga. Você acha que faz sentido essa afirmativa que essa fase de currículo é mais difícil para quem não tem experiência? É um pouco mais difícil, sim, mas é contornável, porque assim, quando eu comecei não tinha currículo nenhum e consegui meu primeiro emprego no primeiro mês de faculdade. E não tinha currículo nenhum, tinha um GitHub lá super cru. Inclusive eu descobri que meu GitHub é mais velho do que muito GitHub de muita gente da comunidade. Eu achei até engraçado isso aí. E eu tinha lá um GitHub bem capenga com código PHP, código Python que eu fiz tosqueira, então tinha muita coisinha assim. É realmente a questão de mostrar as coisas que você já fez e projetinho. A empresa, se você falar, empresa, eu já trabalhei com alguma coisinha aqui, ó, só que é só o que eu já fiz, pô, a empresa vai gamar em você. E isso é a realidade na Plu hoje? Hoje, olha, pra você ter uma ideia, a gente tem um cara que a gente contratou, ele tava no ensino médio, ele acabou de completar 17 anos. Que maravilha. Ele é um dos nossos engenheiros de front
E, cara, o maluco manda bem. Tem um que tá. E a primeira vaga dele? na Foi a engenharia primeira vaga nuclear. dele? Saiu direto. Ensino médio, imagino, Primeira mas vaga. vai que, né? Porque tem uma galera de ensino médio que às vezes coda desde o fundamental. Não era o caso. Ele é do ensino médio, acho que aprendeu a codar, acho que entre ano passado e esse ano. Cara, ele tá num nível de React bem interessante. Ele consegue desempenhar bastante as coisas. Precisa de guidance? Precisa, obviamente. Como todo mundo, até eu preciso de guidance de vocês pra tomar porrada. Então, é isso que a gente tem, os amigos e emprego, né? E você vê muita gente com o mínimo de vontade você consegue, cara. Não, você vai esperar também que você vai mandar o currículo lá, que você tem lá a tua faculdade lá. Você fez FATEC, fez FIAP ou USP. E você só esperar que isso vai te salvar, esquece. Tem que desenrolar, né? Não segura só mais isso. Como diria o Henrique Bastos, é o desenrolo lifestyle. Exatamente. Cara, faz muito sentido. É o que a gente sempre prega aqui, né? Você tem a chance de mudar para um mercado que te permite tudo isso. Te permite trabalhar de casa, te permite trabalhar com o que você gosta, com computação, te permite acessar outros salários, né? E agora a gente tá percebendo que, cara, não tem, assim, até a gringa, né? Os caras até estão contratando. Os caras, pô, o Jimmy, o cara 17 anos, tipo, que não tem experiência, né? Beleza. Tem uma galera que acompanha aqui a gente, que acaba indo muito o pessoal tá fazendo transição de carreira, isso acaba... galera geralmente um pouco mais velha, mas, pô, um cara de 17 anos tá conseguindo, né? Então, é cada vez mais real isso, né? Ô, Jimmy, a gente tá vendo aqui, né? Agora que a gente já sabe como que o cara faz, né? Pra conseguir a gente já percebe que o trabalho remoto, ele tá muito mais palpável depois da pandemia, muito mais simples e é uma realidade muito mais latente, né? Qual que é a diferença que o cara tem entre conquistar a vaga dele através de site e através de network, né? Por que eu tô te perguntando isso? Porque na Python Pro, aqui no Bootcamp Dev Pro, nos conteúdos gratuitos da Python Pro, na jornada rumo à primeira vaga, a gente valoriza muito, a gente faz questão de deixar claro o quão importante é você construir o seu network, o quão importante é você participar de comunidade, você responder dúvidas em fórum, você fazer perguntas em fóruns, né? Porque com o network você consegue acesso a boas oportunidades, porque você vai ser lembrado, né, pelas pessoas. Basicamente é isso. Mas o site de vagas, né, a Plu, por exemplo, é um outro ótimo recurso, né? Então qual que é a diferença de você conseguir, na prática, né? O que o cara tem que fazer para ele conseguir a vaga dele através do site, que não tem muito a ver com networking, por exemplo? Isso é uma pergunta legal, porque eu estava tendo esse papo com o pessoal da Microsoft na semana passada. O pessoal da Microsoft lá do Texas, da área de finanças. O pessoal tem 3 pipelines. Eles têm um pipeline que é saída da universidade, então você tem até 1 ano que saiu da universidade, você é dentro desse pipeline, então você é uma posição mais júnior. Você tem uma posição sênior, que aí é 5 anos fora da universidade. E aí você tem a área de networking. São 3 branches que trabalham separado e depois eles juntam os resultados de quem foi os melhores e passam pelo processo da área, né? E o que eu vejo que rola nas outras empresas que são mais comuns? Networking abre primeira vaga, então você pega lá, vaga do Python Pro, o Renzo está precisando contratar um engenheiro de software. Você vai postar primeiro lá no fórum do Python Pro, acabou, esquece. Você não vai falar, galera, tem vaga aqui, e não vai dar preferência para seus amigos. Porque você sabe que tem amigo bom teu, que pode estar procurando emprego, e você vai falar, cara, tem esse feat aqui, vem com a gente. E o networking é a única coisa que pode te levar a ter acesso a essas vagas, que são as melhores vagas que tem no mundo. Você já viu alguma vaga de C-Level em aberto aí em algum site? Sim. Mas você já viu? A gente tem... Eu nunca vi, não. Sim, estou concordando com você. Mas a gente tem vagas para júnior, pleno e sênior em sites, né?
Qual que é a diferença dessas duas vagas? A grande questão é o seguinte, esse level realmente é totalmente networking, não tem como não ser. Acho que é uma questão muito mais sensível. E desenvolvedor, querendo ou não, ele não vai ficar amarrado na empresa, né? Porque não é um contrato de sociedade. Mas o que acontece é, muitas das empresas ainda não sabem fazer o processo de networking, não tem esse papo com a comunidade que a gente tem. Se você é membro do Python Pro, você está lá na confraria DevPro, você deve se encher o saco de receber minhas mensagens toda semana lá com a listagem de vagas que a gente tem. E desculpa, gente, eu faço spam mesmo, é nóis. Mas assim, a gente quer dar preferência para essas pessoas que estão no nosso networking, que são as melhores pessoas que a gente sabe que estão qualificadas. Porque o networking é uma forma de você qualificar e de você colocar o cu de alguém na reta falando, essa pessoa aqui é boa realmente. Tem aqui a certificação que essa pessoa é atestada e pode mandar brasa. Até porque normalmente quem faz a indicação não vai querer indicar qualquer pessoa, porque quer queira, quer não, você está investindo o seu capital social, nesse caso, né? A tua reputação, né? Porque, putz, mas peraí, o Renzo falou que essa pessoa aqui mandava benzão, chegou aqui, não performou, não entregou o que deveria, não tem responsabilidade. Ninguém vai querer. E por mais que seja teu amigo, pode ser o amigo que for. Se você conhece teu amigo, sabe que ele é responsável, você não vai querer colocar a sua reputação só pela amizade, né? E pelo menos eu não vou colocar minha reputação em jogo por uma questão de como a outra pessoa se porta, né? Ela tem a liberdade de agir como ela quiser e eu tenho a liberdade de me proteger de reputação ou não. Eu vou normalmente indicar aquela pessoa que eu sei que, no mínimo, ela tem que ser responsável, no mínimo, né? E depois vou indicar falando a realidade sobre as competências técnicas dela, né? Então, por isso que eu acho que é tão forte a rede de contatos. E se você pegar também, o networking ele já filtrou, né? Aquela parada mastermind do Napoleon Hill, essas coisas assim. Querendo ou não, a comunidade DevPro é um mastermind que a gente tem. A comunidade do Welcome to the Jungle é outro. A comunidade da Plu, a gente está querendo transformar nisso, porque a gente sabe que as pessoas não sabem ainda como entrar nas carreiras internacionais. E não sabem começar a carreira. E são essas coisas que a gente pode fazer em conjunto e melhorar a vida de sei lá quantos milhões de brasileiros que estão na pobreza. Existe esse gap, né, no mercado, essa lacuna, né? A Python Pro atua nisso, justamente. A gente entende que tem muito conteúdo na internet. Se você perguntar para qualquer pessoa, eu quero aprender a programar. Você entra no YouTube e você entra lá, sei lá, no curso no curso em vídeo do Guanabara, curso excelente, uma qualidade excelente, você vai aprender a programar. Você entra lá na Udemy, compra um curso de 20, 30 reais, você vai aprender a programar. Agora, você vai aprender a ser um programador, você vai aprender a conquistar a sua primeira vaga, isso é mais difícil. Por quê? Porque esse é um conhecimento, esse tipo de conhecimento, que ele tá meio que disperso na sociedade, nas comunidades, nas pessoas. É difícil você ver alguém virando e falar assim, olha, para você conquistar a sua primeira vaga, você precisa fazer isso, porque a faculdade aí pega a indicação de alguém, pega outra pessoa e tal. A Python Pro veio justamente para otimizar esse processo, né, Renzo? Essa ponte, né? Tentar tangibilizar esse conhecimento, né? Tanto que demorou, né, pra gente conseguir, né, determinar, né? E às vezes a gente falava, não, eu me lembro de um termo quando o Moa chegou, não, conteúdo não é importante. Não, conteúdo é importante, mas a gente queria deixar claro o como justamente a rede tem um papel fundamental nesse processo de catalisar, da pessoa chegar mais rápido no mercado. Por quê? Porque justamente você tem a construção da rede aqui. E isso que era o difícil da gente tangibilizar e passar para as pessoas, né? Até que a gente foi vendo os resultados acontecendo e acontecendo num tempo cada vez menor. Da pessoa chegar lá cada vez mais rápido. Por causa do conteúdo? Uma parte do conteúdo, uma boa parte por causa da curadoria do conteúdo. Mas uma outra parte tão importante quanto o conteúdo, a parte da rede de contatos, fazendo indicação.
Isso, o conteúdo é a premissa, exato. O conteúdo você consegue. Se fosse conteúdo, fosse a resolução do problema, é o que você falou. A gente não precisava nem existir, né? O YouTube tinha resolvido o problema, a Udemy com os cursos baratos tinham resolvido o problema. E a gente vê que o problema continua aqui e ele não foi resolvido. Né? Então essa é a filosofia, eu acredito até parecida, né? De que Plu e Python Pro compartilham. Faz sentido, Jim? Na verdade é o seguinte, né? As coisas que a gente faz são muito complementares, né? Porque a gente é um objetivo comum aqui. A gente quer ajudar as pessoas a poderem crescer na carreira delas, seja como for. Vocês são a ponta educacional, que a gente já é parceiro há sei lá quantos anos, e a gente é a ponta de achar a empresa que quer apostar nesse profissional que está aí na tua comunidade, né? Então, não tem como a gente não ver esses resultados, cara. Acho que a gente está cada vez mais fazendo um trabalho coerente. É até engraçado eu pensar, tipo, cara, eu acabei de me formar na graduação. E sabe que eu usei o meu diploma da graduação para alguma coisa? Não usei para nada. Não serviu para porra nenhuma. Serviu mais o diploma do Python Pro do que qualquer outra coisa, cara. Então, assim, são essas coisas que fazem pensar, será que o ortodoxo, o caminho comum que a gente já segue há sei lá quantos anos, desde a Revolução Industrial, funcionam? Não funcionam. Então, como que a gente pode resolver e otimizar esse processo? E aí que eu vejo que a gente se encaixa e não tem comparação. Você vê os alunos do Python Pro e os alunos que saem só de um cursinho de programação da graduação. Eu não digo que não funcione o caminho ortodoxo, né? Ele funciona. A questão é que ele é um caminho mais longo, né? Digamos assim. Hoje ele é um caminho mais longo, né? Porque eu acredito que se a gente pegar, sei lá, 10 anos atrás, quando eu fiz faculdade, as coisas estavam começando a mudar. Então, assim, era difícil. Não era tão simples você conseguir um emprego como programador sem estar numa faculdade. Você entendeu? Eu conheço poucas pessoas que tiveram esse caminho. Há 20 anos atrás, sei lá, o Renzo, quanto tempo faz essa faculdade? 2008. 15? 2008 eu formei, tá fazendo agora aí 14 anos. 14, né? Era um pouquinho mais difícil ainda. Se você pegar 20 anos atrás... Não tinha nem internet então, banda larga aí na época de faculdade que eu entrei, 2004, 2005. Então, se pegar quando eu entrei na faculdade, banda larga não era efetiva. Você não ia conseguir ter uma videoaula online. A gente tinha isso em alguns polos, por exemplo, dentro da rede do ITA, lá dentro, e puxava um link. Quando uma pessoa conseguia puxar um link só para fazer download de conteúdo pra gente ver. Mas não é a realidade que é hoje, de um YouTube tão forte, você coloca aqui para rodar um acesso a conteúdo na quantidade que a gente tem hoje, né? Quando eu tinha 12, 13 anos, que era mais ou menos nessa época, eu acessava, ficava até meia-noite pra conseguir acessar, pra baixar 3 músicas, tipo... assistir um vídeo, alguma coisa assim, demorava tipo, sei lá, minutos, tipo assim, 20, 30 minutos, era surreal. Então, esse caminho ortodoxo, ele fazia sentido nessa época, você entendeu? Porque o mundo se movia mais lentamente, né? O mundo a questão é que o mundo se atualizou muito e o Brasil... ele é um país muito engessado. Tipo, você tem que pedir a bênção do MEC para fazer uma alteração aqui. Você precisa ter um currículo de 2 anos e meio, 3 anos, um tecnólogo, 4 anos para um bacharel. Curso de empreendedorismo no primeiro ano, que por alguém que nunca empreendeu, né? Eu tive aula de inglês. Eu tive aula de inglês. De inglês não, perdão, de português. Eu tive aula de... Eu não vou lembrar o nome, era comunicação alguma coisa, comunicação eficiente, sei lá. Comunicação não técnica, pode ser? Não lembro, era comunicação de alguma coisa, que era aula de português, basicamente. Tinha aula de inglês também, que... Pensa comigo, que o cara não aprendeu inglês até então. Você acha que uma aula por semana o cara vai aprender inglês? E aí dava uns bob ainda, tipo assim, não, porque é o inglês técnico. E aí chamava um professor que não entendia absolutamente nada de tecnologia, que era um professor de inglês. Então, assim, esse caminho, a rapidez, a agilidade do mundo não permite mais isso, entendeu? Então,
o ortodoxo ele vai funcionar ainda? Ele vai, só que o custo dessa demora ela é alta, né? Tipo, você vai ficar 4 anos E numa estamos faculdade, falando de faculdades públicas ainda, né? Se você vai passar ainda para as privadas, Sim. aí ainda tem a qualidade, né? Não vou dizer de todas, mas uma boa parte de qualidade muito duvidosa, né? E a faculdade pública tem mais um detalhe que é o seguinte: se o curso demora 3 anos para acontecer, você vai se informar em 5. Pelas greves que vem no meio do caminho. Metade é greve. Metade é greve. Então, assim, a greve é um símbolo assim, maravilhoso do que é, a morosidade que é você trilhar caminhos ortodoxos no Brasil. Acho que esse tema é muito bom, né? Enfim, eu só discordo um pouquinho de você nesse ponto. De achar que não serve, né? Eu acho que só é ineficiente. Eu acho que ele serve, mas ele demora. Ele é ineficiente, exatamente. Ok, eu entendo o ponto de vocês, faz mais sentido. Porque talvez até tenham áreas que... Bom, você não vai contratar um médico que está aprendendo na prática, né? Eu ainda tô, eu só tô só estou ainda no escopo programação. No de programação essa é uma realidade. É realidade em vários outros cursos, né? Mas mesmo o exemplo que você deu, por exemplo, medicina e odontologia, 2 áreas de saúde. A pessoa não sai da faculdade, primeiro que ela vai meter a mão em gente durante a faculdade, depois tem um período para medicina de residência, ou seja, tá ali metendo a mão na prática. Por quê? Porque também você não vai querer ninguém colocando a mão, um médico colocando a mão em um paciente, só tendo feito faculdade mais nada. Ele tem um período de aprendizado com alguém que tem prática para mostrar para ele no dia a dia como é que é de verdade, né? Você não vai abrir o tórax de alguém para fazer um transplante cardiovascular de coração, um transplante de coração, só tendo lá, li o livro, tá safo, me dá aí o bisturi que agora vamos lá. Agora não vai, ele vai fazer várias e várias vezes com outra pessoa auxiliando, justamente porque, né, beleza, você leu a prática, você leu a teoria, mas agora tem os detalhes do dia a dia e até você está acostumado com aquela situação, né? E mais um detalhe, o mercado da medicina, ele permite essa, entre aspas, morosidade. Por quê? Porque uma coisa é você quebrar um software em produção. Outra coisa é você errar numa cirurgia. Se você errar numa cirurgia, a pessoa morre. Então, assim, a faculdade de medicina, obviamente estou falando de uma forma completamente leiga, né? Eu estou falando baseado no meu conhecimento popular, né? Baseado no conhecimento popular geral. Ela prepara o cara, e você vê, faculdade de programação não tem prática. E o cara vai, escreve código e tal, não sei o que, não escreve, né? Você não entra numa empresa programando código que vai para produção, igual um cara na residência vai tratar uma pessoa que está doente de verdade, né? Ou que precisa de um tratamento de verdade, entendeu? Você não vai ter isso. Então, outro detalhe também importante é o seguinte, primeiro, né? O mercado de medicina permite isso, você não tem grandes conglomerados de medicina que precisam da mão de obra médica para crescer e desenvolver novos produtos, que é o que acontece com a tecnologia, né? E demora, né? Demora para esses novos produtos, você tem toda uma burocracia, né? Você não vai fazer um teste no deploy, pronto, qualquer coisa não deu certo, reverte, tá tudo ok, né? Olha, eu vou falar que a gente está vivendo a maior época de TDD, de teste depois do deploy do mundo, viu? Porque a vacina é o famoso exemplo do TDD. Eu não quero entrar nesse mérito, porque, primeiro, eu não sei o que eu não entendo disso, eu não me sinto minimamente capaz de discutir sobre isso. Mas eu acho que, rapidão, amor, eu acho que é um ponto interessante, rapidinho, eu não vou entrar no mérito de vacina, eu tomei mais vacinas, só pra deixar claro que o povo que acha que eu sou anti-vax ou qualquer coisa, eu tomei mais vacinas e tenho os furinhos aqui no braço pra mostrar. Mas assim, é interessante você ver o quanto que a tecnologia e programação, não estando diretamente relacionadas a essas áreas, possibilitaram a gente desenvolver mecanismos de procura de genomas e genes, etc., em velocidades extraordinárias que permitem a gente ter uma vacina aí em 3 meses, 4 meses de pandemia. Sim, e isso, e também a tecnologia que viabilizou a vida humana
em pandemia, você entendeu? Tipo assim, grande não, né? Boa parte das pessoas puderam trabalhar das suas casas, você podia passar a mão no telefone e pedir um iFood, você podia ligar no YouTube e ter uma live do seu cantor predileto. Ter contato com as pessoas da tua família por tecnologia. Você tinha contato com as pessoas da tua família por FaceTime, por WhatsApp vídeo. Então, assim, a tecnologia, ela eu imagino que ela é a engrenagem do mundo, ela é o motor do mundo hoje. E só que como não há isso eu tô falando obviamente de forma generalizada, né? Existem casos que há, mas como não há esses casos de vida ou morte na tecnologia, você pode errar. Tipo assim, putas, vou fazer se eu errei um deploy lá no iFood, o que vai acontecer, o máximo que vai acontecer é o cara ficar sem comida e eu ter que devolver o dinheiro deles, entendeu? Isso é uma experiência ruim, não é uma experiência de risco de morte, igual é a medicina, né? Então, por esses mercados, pelo mercado da medicina não ter essa urgência, eles têm, e ter essa necessidade muito mais de vida ou morte, vou chamar de vida ou morte, né? Eles têm noção que eles precisam praticar o cara, tem que botar o cara 2 anos na residência. Vai estudar 8 anos, 7 anos, não sei, 6 anos, vai ter que fazer residência. Se não fizer residência, não se forma, você entendeu? E o cara da tecnologia, ele não precisa disso, você entendeu? Então, já que o cara não precisa disso, pra que você vai ficar ensinando empreendedorismo? Pra que você vai ficar ensinando português, inglês, administração? Tão light, porque, cara, na engenharia eu fiz desenho técnico na mão por 1 ano. Nossa, eu fiz 1 ano de desenho técnico na mão. Engenharia ambiental, cara, filosofia. Cara, foi uma matéria de programação no meio de 27, cara. Química, experiência com vela no laboratório, de como é que a vela queima. Cara, é sério isso, entendeu? É sério. Aí você fala pra mim, essas matérias não são importantes? Elas são importantes. A questão você tem que... O mundo moderno, ele demanda um aprendizado orientado a objetivo. O mundo moderno não permite você se dar ao luxo de perder um semestre estudando filosofia, sendo que você precisa começar a trabalhar para começar a ganhar dinheiro. Você entendeu? A gente... estamos falando do brasileiro médio, você entendeu? Quando eu entrei na faculdade, para conseguir um trabalho. Eu precisava conseguir um trabalho, senão minha mãe não tinha dinheiro para me bancar, você entendeu? O Renzo foi a mesma eu escolhi coisa. a faculdade para receber, pô. O Renzo precisava tanto de dinheiro que ele escolheu uma faculdade que ele recebia, você entendeu? Então, assim, o mundo moderno não permite mais isso, né? E aí, cara, beleza, estudar filosofia é importante? Na minha opinião, Sim. é importantíssimo. É importantíssimo. A questão era o momento? Era o momento. Cara, urgente. Não é urgente. Para quando você está conquistando a sua primeira vaga, o que é urgente é você conquistar a sua primeira vaga e começar a ganhar para estudar, entre aspas, né? E aí sim você vai entendendo. Não, beleza, agora acho que eu preciso estudar um pouco de empreendedorismo, porque a gente está numa startup aqui, eu preciso ter uma postura Ou eu quero trabalhar numa grande empresa, agora, então faz sentido eu fazer a faculdade, porque eu vou aprender coisas importantes e a empresa usa como requisito, senão ela não contrata naquela empresa específica, né? O que eu mais acho interessante é assim, tipo, quando você vai abrir empresa, você lê algum livro para abrir a tua empresa, para saber como acaba um CNPJ? Não. Chega lá no contador, irmão, abre aqui o CNPJ aqui para mim, emite as notas fiscais aí e não enche o meu saco, velho. Não quero pagar esses impostos, não. Dá um jeito de pagar o menos possível. E sempre vai ser assim. Eu e o Renzo, a gente foi ler sobre empreendedorismo, que eu já tava empreendendo fazia uns 3, 4 anos. E o Renzo estava uns 8 já. Aí você vai falar assim pra mim, porra, se tivesse lido antes, tal, não sei o quê. Poderia ter sido bom de ter lido, ao invés com 3, 4, ter lido com 1, 2. Mas com 0, acho que não faz sentido. Por quê? Porque você vai ficar lendo... A teoria emerge da prática e não ao contrário. Então você precisa, se você não praticar, se você não tiver contato com a prática, você não vai entender, você não vai absorver a teoria, você não vai entender o porquê daquela teoria. Você simplesmente, sei lá, Bhaskara no ensino médio.
você demora pra você entender o porquê que você tá aprendendo Bhaskara. Você entendeu? Faz sentido. Beleza, os professores tentam Tangibilizar. tangibilizar com problemas reais, tal, não sei o que, isso ajuda um pouco, mas muita gente se questiona ainda, você entendeu? A gente tava empreendendo, porra, beleza, vamos ler, ajudou muito, só que eu tenho certeza que ajudou bastante porque a gente já tinha as dores da prática, e aí a gente lê e fala assim, puta, agora isso aqui faz sentido. É o que você sabe e que você não sabe, né? Você acabou ampliando o rol das coisas que você sabe e que não sabe. Exatamente. E você tangibiliza, né? Além de você ampliar esse rol, você tangibiliza também porque você fala assim, cara, eu já tô sentindo essa dor. Eu sei que... Vou dar um exemplo besta. Na sua opinião, Renzo, uma pessoa consegue programar num nível minimamente proficiente sem saber estrutura de dados? Consegue e tá mais do que provado, né? Pra mim a estrutura de dados ela é importante, e aí quando você faz análise de contexto, né? Ai, ele não vai saber estrutura de dados. Tá, qual é o contexto onde a estrutura de dados vai ser extremamente relevante? Normalmente no contexto de uma empresa grande, num Google. Então depois de estudar tudo e passar pelos processos seletivos, você entende. Numa empresa grande, com muitas requisições, numa massa de dados muito grande, é relevante você saber estrutura de dados e análise de complexidade. Por quê? Porque se você não souber isso, potencialmente o sistema vai parar. Agora, naquele site, né, que o Jimmy começou, da Plu, que está começando com poucos acessos, que ele mesmo, né, ele falou, quando o Jimmy começou, poucos acessos, tinha, sei lá, 10, 20 vagas. Faz diferença se você usou o algoritmo, sabe... em tempo linear e não quadrático, não faz diferença, porque a massa de dados de acesso é pequena. E 95% das aplicações são desse tipo, não são aquelas que exigem escala, né? Então você consegue chegar nessa vaga e aí depois você estuda, né? Esse conteúdo pode ser por fora, tanto é um curso que eu gravei, o de estruturas de dados. E quem foi que estudar? Quem foi? Tiago, que queria ir para a IBM. Aí beleza, foi lá, estudou para poder ir para lá. Então as pessoas que tinham essa necessidade. Agora, todo o restante que está procurando a primeira vaga não tem a necessidade de fazer esse curso nesse momento. Entendeu? Então ele é importante, mas ele é importante em um determinado contexto e nível de carreira. Diga, Dima. Não, e tipo, pô, sei lá, você pega aí, você quer aprender a fazer um site. Cara, vou fazer um site. Se eu fosse começar hoje o PyJobs de novo, eu ia ter começado de uma forma diferente. Eu ia ter começado subindo um WordPress ou uma página do GitHub para abrir issue, sem programar. Que aí, primeiro, você sente que tem alguém usando aquela coisa, você precisa estar servindo para alguém. Segundo, cara, deixa estourar, deixa dar pau, deixa ver o que vai rolar de cagada, porque aí você vai descobrir o que precisa. Você não consegue descobrir, putz, agora eu vou montar um SQL aqui com index nessa tabela, porque a gente vai ter milhões de acessos. E no final você recebe uma requisição para aquela tabela por dia. Como é que é, Renzo? Não existe trabalho mais caro do que otimizar algo Prematuro? Que não precisa de otimização. Não, isso aí é o KNU. Otimização precoce e raiz de todos os males. Então, é disso que a gente está falando, né, de faculdade. Quer dizer, você está otimizando sistemas distribuídos, otimização precoce. Exato. Precoce. Essa é uma boa definição, né? Uma boa analogia. Faculdade, na minha opinião, é uma otimização precoce. É uma otimização precoce, sem dúvida. Para finalizar o assunto de estrutura de dados, eu não sei estrutura de dados. Não estou falando isso com orgulho, mas também não falo com vergonha. Por que eu não sei estrutura de dados? Porque eu nunca me deparei com um problema. Eu aprendi na faculdade, mas eu não lembro. Passei por alguns conceitos, tal, mas não lembro direito. Mas eu não aprendi estrutura de dados porque eu não me deparei com nenhum problema que necessitasse de uma otimização a nível de eu entender uma estrutura, a nível de eu olhar e falar assim, não, eu posso aplicar essa estrutura aqui, fazer uma análise de complexidade. Já passei por alguns problemas de otimização e eu otimizei de outras formas. Otimizei com máquina, otimizei com banco, otimizei com distribuindo requisição com cache, entendeu? Então assim, puta, Moacir, você é um mau programador porque você não sabe estrutura de dados? Não, eu me considero um bom programador.
Moacir, você é um excelente programador? Não. Por quê? Porque eu não preciso ser um excelente programador. Porque todos os problemas que eu resolvi até aqui, o meu nível de habilidade de programação foi mais suficiente. Você entendeu? Agora, sei lá, a gente tem problemas lá na Boozer, imagino a Boozer toma o quê? 50 mil requisições por dia? 100 mil requisições por dia? Cara, potencialmente mais. Em tempo de live, tinha 50 mil pessoas online. E se tem 50 mil pessoas... Não, e não é só requisição de Isso, imagina humano, as pancadas de requisição. Né? Então, aí sim faz sentido. Uma das vezes que eu vi, inclusive o Alisson, nosso instrutor, que estava revendo o curso de estrutura de dados, que foi lá e pegou e aplicou, né, busca binária em um algoritmo. Por quê? Porque era onde a gente mais batia, né? E essa busca, normalmente, não é o que vai te ensinar na faculdade. Na faculdade, qual é a ferramenta que faz monitoramento de aplicação? Puta, tu não aprendeu isso na faculdade para achar o gargalo de onde é que tá esse problema. Ó, isso aqui é onde é feito mais requisições possível. Beleza. Até quando encontrou lá o ponto, aí ele lembrou, ele até me mandou, Renzo... Aí, botei na prática agora estruturas de dados. Mas isso ele me mandou 1 e-mail. E, tipo, foi uma solução desde que a gente tá lá 2 anos, entendeu? Agora usei aqui a busca binária pra gente otimizar uma parte de busca que tá batendo toda hora. Em particular, é uma pesquisa por IP lá. Então, é nesse nível. Mas, veja só, usado 1, 2 vezes durante 2 anos de carreira de alguém que tá numa empresa grande já com uma boa experiência. Então, que não... Né, que 95% dos programadores não vão encarar esse problema no dia a dia. Né? Sempre vão estar trabalhando nas aplicações mais simples. 95% dos programadores... Sim, os iniciantes. Né? Não, eu diria até dos programadores, porque a grande parcela das pessoas não estão trabalhando em empresas grandes. Está resolvendo o problema de empresas pequenas e médias. Outra coisa. E se você pegar os problemas que são realmente que precisam ser resolvidos com essas estruturas, você vai pegar e vai colocar lá, sei lá, num Pandas. Joga lá no Pandas e está resolvido, pronto, a abstração está feita. Então, sei lá, 1% realmente dos desenvolvedores que tem que passar tempo escovando esses bits aí de estrutura de dados, etc. Mas com certeza, amor, você já pensou, ao invés de eu fazer com uma lista, eu vou fazer com uma tupla por causa de, sei lá, o consumo de memória é um pouco menor. Ou vou fazer com um generator porque eu não vou estourar meu buffer. Já pensou essas coisas também? Só que eu acho algumas coisas... talvez eu seja um pouco mais nerdola nesse aspecto, mas... Eu escrevi um código ontem, meu amigo, que eu fiquei com uma vergonha. Manda pra mim. Que eu não vou mostrar pra ninguém, cara, porque foi assim... Mas é por quê? Porque eu tava com preguiça, porque eu falei, cara, esse código aqui precisa resolver esse problema. Pra você ter uma noção, era uma lista que eu precisava iterar ela mais de uma vez, e cara... eu podia iterar ela uma vez só e fazer tudo que precisava fazer. Só que aí eu olhei e falei assim, puta, já iterei uma vez, eu não vou ir lá e voltar a refatorar o código, vou iterar de novo. E iterei a lista de novo e, cara, ai meu Deus, eu tô iterando uma lista de 100 posições, um script que roda de minuto a minuto. Não vai mudar diferença nenhuma. Puta, vai virar um código, vai ser um código em produção, tal, beleza, depois refatora e tal. Deixa estourar. Começar porco, né? Não precisa começar porco, mas você também não precisa começar fazendo over-engineer, né? Fazendo otimização precoce. Porque, como diria a pessoa aí que o Renzo falou... Kinu! O Kinu. Otimização precoce é a raiz de todos os males. Renzo, vamos pegar o caminho da roça aqui? Vamos. Cara, Jimmy, queria te agradecer aqui pela presença, por esse bate-papo. As portas estão sempre abertas aqui, tá? O Moacir depois faz o jabazinho, né? Um pouquinho aí da Plu depois. O Moa, terminando aí também, já pode fazer um jabazinho para saber como é que te encontra, como é que te encontra a Plu. Mas queria te agradecer pela disponibilidade de tempo aqui. As portas estão sempre abertas, como sempre, tá bom, meu querido? Pô, é nóis. Eu que queria agradecer de estar aqui, né? Porque faz tempo que a gente não se vê, a gente não vai nos eventos mais, tem essa maldita pandemia que não acaba nunca. Eu quero poder sair com vocês aí, a gente poder ver todo mundo e viajar aí pra Python Brasil. Isso aí, faz o seu jabazinho aí, onde que o pessoal te encontra nas redes. Então vamos lá. Faz o jabá da Plu. Rede social aí, todo mundo pode me encontrar aí no @vmesel, VMESEL. Provavelmente vai estar na descrição do episódio. Se não tiver, eu dou um tapa no Moa aqui pessoalmente aqui em São Paulo.
Da Plu, o site é plu.jobs. Eu mandei um link agora aqui pro Renzo e pro Mo, que acho que também vai estar na descrição, que é o guia de como você começar a buscar essas vagas internacionais. Então, você já trabalha ou você não trabalha ainda, você quer saber o que você precisa saber para você poder entrar e conquistar essas primeiras vagas internacionais. Tem tudo lá descrito, nível de inglês, o que você tem que ter de proficiência, como você trata a sua síndrome do impostor. Então tem todo esse material lá. E Plu.jobs vocês vão encontrar aí todas as vagas que a gente tem. A gente está começando a trabalhar com bastante coisa de metaverso. Então essa é uma tendência que está vindo bastante forte. A gente vai produzir uns conteúdos aí bastante legais nessas próximas semanas. E eu mando aí para vocês para vocês discutirem se é só bullshit do mercado ou se é realmente alguma coisa relevante. Show de bola, Maravilha. Jimmy. Bom, gente, muito obrigado para você que está aí do outro lado, pela sua audiência. Se você quiser sugerir temas ou convidados, nos chame lá no Instagram. O meu Instagram é @moacirmoda, o Instagram do Renzo é @renzoprobr. E se você estiver ouvindo no Spotify, por favor, deixa aí, nos siga e deixa o seu review 5 estrelas. E se você estiver nos seguindo, no YouTube, se você estiver nos assistindo no YouTube, siga o canal Python Pro e dê um like aí, deixe seu comentário e ajude a gente aí a disseminar a palavra, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e valeu, falou, tchau, tchau.